Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Clema e estamos começando aqui mais um Bonafidcast, um conteúdo feito pela Bonafide, a sua escola de marketing e vendas para advogados. E para saber mais como a Bonafide pode te ajudar a expandir a sua carteira de clientes, para você não ficar mais dependendo só de indicação de clientes aí na advocacia, acesse o link que está na descrição desse episódio. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer um pouco mais sobre a Bonafide. Então, recadinho dado, estamos aqui com ele, Dr. Rafael Rios Chaia, uma referência no direito digital. E fique à vontade, Dr. Rafael, para cumprimentar e se apresentar para a nossa audiência e a gente já começa esse bate-papo de hoje. Fala pessoal, vamos conversar um pouco hoje sobre direito digital, tirar algumas dúvidas, ver o que está em evidência aí, as últimas notícias. Vai ser um papo bom. Toma à disposição. Legal, maravilha. E conta pra gente, doutor Rafael, como que foi a sua trajetória na advocacia, em especial essa relação aí com o direito digital, como que começou tudo isso? Como que você se tornou essa referência que é hoje? Conta um pouquinho a sua jornada pra gente aí. Bem, eu comecei a trabalhar com direito digital efetivamente a partir do ano de 2010, mas eu já pesquisava sobre a área em 2008. Em 2010, eu comecei a montar os primeiros cursos, pelo menos aqui no meu estado, com relação à área, e eu já trabalhava muito com revisão de contratos online, termos de uso, política de privacidade, etc. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a me especializar na área. Fiz a minha primeira especialização em 2012, na Universidade de Gama Rio do Rio de Janeiro. Fiz uma especialização em Direito Digital e Compliance, depois fiz mais uma especialização em Direito de Criptoativos e Blockchain. Tenho mestrado e doutorado na área de desenvolvimento local, sendo que no doutorado eu trabalhei com tese na área de direito digital. Concluí o pós-doutoramento em Direito e Novas Tecnologias na Mediterranean International Center da Universidade de Reggio Calabria, na Itália, e atualmente estou concluindo o meu segundo mestrado, dessa vez em Direito Privado Europeu, Inteligência Artificial e Garantias Fundamentais. Então, eu já venho estudando o direito digital há algum tempo, razão pela qual eu sou, inclusive, o professor titular da disciplina de Direito Informático, Direito Digital, da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desde o ano de 2014. Então, nós já temos há quase 10 anos na universidade, na grade regular, uma disciplina dedicada ao direito digital. Maravilha, maravilha. E aí, você que é nosso ouvinte, é bom você ter ciência desse currículo, porque você já sabe o calibre do convidado que a gente conseguiu trazer para você hoje aqui. Então, nós vamos falar de temas muito relevantes: inovação, direito digital, inteligência artificial. Então, esse conteúdo vai estar sensacional. E já iniciando aqui o nosso bate-papo mais técnico, né? Já puxando ali um pouquinho para inteligência artificial. Eu lembro que uma vez até um advogado me disse isso, que se o avião se chamasse, fosse batizado ali de pássaro artificial, seria um nome terrível, né, porque ia gerar péssimas comparações, no sentido de: "Ah, mas o pássaro artificial não faz assim, né, ele não consegue fazer o que o pássaro faz", né, então uma boa ideia chamá-lo de avião. E nesse sentido, a inteligência artificial, né, esse termo, tem causado também uma certa confusão no que de fato ela é? É engraçado, porque a gente chama de inteligência artificial, mas a gente costuma brincar dizendo que ela não é nem inteligente nem artificial. Porque, na verdade, se trata de um conjunto de algoritmos, um modelo, vamos chamar assim, que você programa para que ele reaja a partir da base de dados que ele tem à disposição, que ele utiliza para que ele possa construir uma resposta. Então ele não vai criar algo do nada, a partir de um raciocínio criativo, ele não vai tirar nada assim de uma folha em branco. Ele precisa de uma base de dados sobre a qual ele vai ser programado para que ele possa construir as respostas. Então é uma coisa que a gente até costuma brincar bastante, dizendo que a inteligência artificial ela é muito mais derivativa do que generativa, porque ela depende de um volume de dados muito grande para construir uma resposta. Então, a gente não tem uma inteligência que seja de fato inteligente como a inteligência humana é, ela no máximo emula uma forma de pensamento humano, e ela também não é artificial, porque na verdade ela vai utilizar uma base de dados pré-existente, ou ela vai, por não supervisionamento, aprender a construir
um pensamento a partir de treinamentos, como uma criança. Então a gente não pode chamar simplesmente de inteligência artificial. Tem algumas camadas aí entre esses conceitos que muitas vezes a gente ignora e que não deveria ignorar, pelo menos para evitar alguns problemas éticos no futuro. Sim, não, com certeza. E até, essa questão da inteligência artificial, eu vejo que até falando de chat ChatGPT, né, essas ferramentas que ficaram mais em alta, você precisa ser um bom perguntador. Tem que ser um perguntador profissional, porque algumas informações o Google, por exemplo, não te dá. Se você quiser saber qual que é a diferença de altura da Torre Eiffel e a torre da TV Morena, que é uma emissora aqui da nossa região. Não vai ter essa informação no Google, mas a base, né, de dados ali da inteligência artificial, ela sabe a altura da TV Morena, provavelmente, e ela sabe a altura lá da Torre Eiffel, aí ela vai conseguir te dar essa resposta, uma forma de você, construir informações baseadas em boas perguntas, né. Em vendas também precisa ser, a gente diz que um bom vendedor é aquele que é um perguntador profissional. Então, de certa forma, para ter acesso a essas informações, para explorar o que a ferramenta tem a oferecer, e até as ferramentas, generativas, né, como o Chat GPT, você diria que se o advogado não souber perguntar, nada vai acontecer? É por aí? Eu concordo plenamente. As pessoas brincam dizendo que a inteligência artificial vai substituir o seu emprego. Não, mas é provável que alguém que saiba usar a inteligência artificial substitua. Uhum, Porque você tem todas as respostas do mundo dentro de um modelo de inteligência artificial. Mas não adianta você ter todas as respostas do mundo se você não souber fazer a pergunta, que seria, no caso, o prompt, o comando. Se você não souber construir um comando em que você dê todos os detalhes e que você consiga, ao mesmo tempo, treinar essa inteligência artificial para que ela faça exatamente o que você precisa, muito provavelmente você vai receber uma resposta equivocada. Eu brinquei uhum, esses dias com os meus alunos que eu conversei com eles, que eu falei assim: gente, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou tentar elaborar a prova de vocês usando o chat GPT. Eu vou pedir para ele elaborar as questões, eu quero ver o que, que vem por aí. E eu vou te falar, deu muito mais trabalho fazer a prova usando o chat GPT do que se eu fizesse por conta. Porque na primeira tentativa a questão veio com erro. E aí eu tive que ensinar o chat GPT o que eu queria. Na segunda questão, veio com erro de novo. Tive que fazer mais um supervisionamento, mais uma análise ali ensinando o que eu precisava exatamente. Na terceira tentativa, veio com erro de novo. A questão só veio do jeito que eu precisava e do jeito que eu queria na quarta ou quinta tentativa. Porque você nota que ele ainda não vai ter aquela capacidade de estabelecer um raciocínio coeso e coerente no que você precisa, por mais que você detalhe num primeiro momento o prompt, que é exatamente ali o comando que você quer que ele siga. Então, uhum. muitas vezes, um comando para que você consiga a resposta que você procura vai ser um comando extremamente extenso, extremamente detalhado. E o erro mais comum que as pessoas ainda cometem quando utilizam uma plataforma como o ChatGPT, por exemplo, é usar o ChatGPT como Google. Achar que ele é um buscador, quando na verdade ele é uma ferramenta de geração de conteúdo que pode te auxiliar na produtividade se você souber utilizar os comandos como deve. Sim. Não, perfeito. Até nós temos casos de alunos nossos, né, dos nossos treinamentos, que vieram nos relatar que estavam super animados, que já tinham feito uma petição no Chat ChatGPT. E aí a gente arregalou os olhos, assim: "Calma lá, doutor, calma, doutora", porque, já teve casos até no Brasil, de advogado ali multado em 2 salários mínimos, porque pediu para o ChatGPT criar lá a petição e, enfim, né, não vou entrar nos detalhes, isso aí vocês encontram nos portais de notícia, mas, né, o ChatGPT, ele é feito sempre para responder. E se ele não É, souber, ele a pode gente a inventar, gente né. costuma a gente costuma brincar dizendo que você até pode usar o ChatGPT se você quiser fazer a base de uma petição, o esqueleto. Mas você, como profissional do direito, tem que ter o conhecimento, tem que ter uma base de conhecimento para poder chegar, olhar o que o ChatGPT fez e corrigir, porque vai haver algumas incongruências. E a gente não pode esquecer que a base de dados do ChatGPT está atualizada só até setembro de 2021.
Então tem muita Uhum. coisa que mudou nos últimos 2 anos que o ChatGPT Sim, não tem conhecimento, porque não consta na base de dados dele. com Então você certeza. até pode utilizar para uma coisinha nesse sentido, mas você tem que estar pronto para revisar depois. Sim, não, com certeza. Até ele pode, trocar, informações, até você tem um caso também de não sei se foi específico com o ChatGPT, mas alguma ferramenta ali que ela trocou os dados ali do locador para o locatário, né, já ia disparar uma notificação para a parte errada, né. Então, tem que ter sempre essa revisão, porque ele como uma ferramenta generativa, ele pode inventar uma lei, inventar uma jurisprudência, então o profissional do direito ele tem que ficar bem atento, revisar com certeza, né, ter isso ali como uma base, um ponto de partida, né, e como se fosse o estagiário, vamos dizer assim, para fazer algumas coisas Sim. específicas, aí tem que fazer essa revisão. E além de ChatGPT, quais ferramentas hoje você utiliza no seu dia a dia de inteligência artificial ou não necessariamente, mas ferramentas que você acredita que o advogado do futuro, no presente, né, precisa pelo menos conhecer, considerar. Você teria alguma dica de ferramenta interessante para o advogado? Há algumas ferramentas muito boas. Um grande amigo meu, professor no Rio Grande do Sul, Bernardo de Azevedo e Souza, ele faz bastantes mapeamentos de ferramentas que podem ser usadas para fins jurídicos. Uma, por exemplo, que eu acho interessantíssima para ganho de tempo é o Chat PDF. O Chat PDF, ele é uma inteligência artificial na qual você sobe um arquivo em PDF e o modelo de inteligência artificial ele vai analisar aquele arquivo e a partir do momento que ele conclui a análise, você pode conversar com o modelo sobre o arquivo. Então isso é muito bom por quê? Porque às vezes você tem um documento de 60 folhas e você fala: "Poxa, eu não vou ter tempo de ler essas 60 folhas". Você sobe no chat PDF, ele vai analisar e aí você começa a conversar. Sobre o que é esse documento? Ah, esse documento parece ser um manual de franqueado. Tá, o franqueado tem quais obrigações segundo o manual? Ah, o manual define as obrigações do franqueado como sendo tal, 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 tal e tal. Tá, e quais são as sanções caso o franqueado ele não obedeça a esses deveres que ele tem? Ah, as sanções previstas no manual são essa, essa, essa e essa. Ou seja, no momento de urgência, quando você tem pouco tempo e você tem um documento muito extenso para analisar, ao invés de você ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas lendo o documento, você pode usar um modelo de inteligência artificial que já existe para analisar o documento para você e você pode conversar com esse modelo sobre o documento. Ou seja, obter as informações que você precisa de forma muito mais assertiva. Um outro exemplo de ferramenta que eu gosto muito é a Perplexity. A Perplexity é um modelo generativo de conteúdos como o ChatGPT, só que ele tem 2 vantagens, ele está conectado à internet, algo que o ChatGPT não está, e ele apresenta as referências de tudo que ele utiliza. Então, se ele constrói Hum, uma informação utilizando 3, 4 sites diferentes, ele vai te dizer de quais sites ele tirou aquela informação. O que é muito bom caso você esteja, de repente, precisando de um fundamento para um artigo científico, para um texto, etc. E agora há pouco tempo foi lançada uma outra inteligência artificial muito interessante para quem trabalha também com construção de imagens, que é o DaVinci, se não me falha a memória, Leonardo, que ela é um concorrente do Midjourney e ela é gratuito. aham. Ela é Olha, muito boa para geração de imagens quando você quer trabalhar, por exemplo, com um visual law. Se você precisa de uma imagem, por exemplo, de reprodução de um fato, e você não quer fazer essa imagem com uma foto, você pode fazer essa imagem por uma construção computadorizada a partir de um prompt para que você possa usar dentro da sua petição. Então, tem várias ferramentas hoje à disposição que você pode utilizar. Ferramentas que auxiliam, por exemplo, com o OSINT, Open Source Intelligence, ferramentas que auxiliam, por exemplo, com predição jurídica, mas de uhum. ferramentas gratuitas, assim, que você tem à disposição, que eu particularmente tenho usado bastante, eu posso mencionar a Perplexity e posso mencionar o Chat PDF. Legal, não, ferramentas sensacionais. Você foi comentando sobre algumas ali já na primeira, né, do chat PDF de analise esse documento e agora
faço uma pergunta, né, minha cabeça viajou, fui lá para o filme Interstellar, que tem o TARS, que é o assistente, né, falei: "Nossa, E é sensacional, legal que são parece coisas que não são para o futuro, são coisas que já para agora". existem, já estão disponíveis. Sensacional. Não, sensacional, sensacional. E até você falou também dessa questão de da essa análise preditiva também, né, não só a gente fala muito de ChatGPT, que está muito em alta, né, mas eu fui convidado ali por uma empresa que é a Courrier, e eles têm uma ferramenta fantástica, me convidaram para fazer uma demonstração ali, para assistir uma demonstração, sobre justamente as questões envolvendo ali jurimetria. Tem muitos advogados que nem sabem o que é isso, né. Jurimetria, como assim, né? E Não eu achei fazem s ideia. exatamente. E esse bate-papo é até para trazer esses temas, né, para o advogado colocar aí a advocacia dele nos trilhos do futuro, né, trilha é de trem, né, até as nossas analogias a gente precisa, adaptar, né, trem já era, né. Mas enfim, a questão da jurimetria eu achei super interessante, a questão ali de você vai entrar com uma ação, poxa, vamos analisar estatisticamente aqui qual tribunal tem a posição mais favorável e qual tribunal tem mais, celeridade no andamento, É, né, e o para você tomar conceito de decisões. geometria exato, o conceito de geometria é exatamente esse, é a estatística aplicada ao direito, o que abre para um campo de novos profissionais imensos, como o cientista de dados. Você poder usar um algoritmo preditivo para você verificar, por exemplo, olha, a nossa ação foi distribuída na 12ª vara civil. Tá, vamos ver quais são as tendências das decisões desse juiz. E aí você alimenta o algoritmo com todo o histórico de decisões daquele juiz. Olha, esse juiz ele não tende muito a dar favorável para esse pedido ou para esse argumento, mas ele tem uma posição mais favorável para esse argumento. Ou seja, é a estatística aplicada à predição de uma sentença, para você fazer uma petição muito mais assertiva, muito mais direcionada para uma chance maior de sucesso. Então, isso é sensacional. O engenheiro jurídico, o cientista de dados, são alguns exemplos de novas profissões que estão surgindo e ganhando espaço no mercado exatamente em razão da possibilidade que você tem de integrar ao exercício do direito a jurimetria, que é a estatística aplicada. Sim. Não, sensacional, sensacional. E até um grande desafio em meio a tudo isso, é sempre a questão da ética, né. Como que fica a ética, até, tem aqueles, cenários, eu lembro nas aulas de criminal, tem aqueles casos mirabolantes, né, de possibilidades, né, quem que é o culpado e tal, né, a pessoa pulou do prédio e alguém deu um tiro para cima, acertou, mas ele já ia se matar, né, então tem todo um debate, assim, também relacionado ali em relação a essas inovações, né. O carro autônomo, ele tá ali dirigindo e atravessou 3 crianças correndo atrás de uma bola na rua. E aí, o que que ele precisa fazer? Qual que é a decisão? Salvar a vida do proprietário que pagou pelo carro, que está bancando tudo aquilo lá, ou salvar as vidas das crianças que estão lá fora e, eventualmente, ocorrendo um acidente? Quem responde? É o proprietário? É o programador do carro autônomo, né? Então, enfim, como que você vê essas questões, esses desafios éticos aí aplicados nessas questões? Eu costumo dizer que talvez o desafio maior hoje com relação à inteligência artificial e aos algoritmos seja exatamente o debate ético em torno deles. Tem um livro sensacional de uma professora americana, matemática, chamado Cat O'Neill, chamado Algoritmos de Destruição em Massa. Não posso deixar de recomendar esse livro. E essas questões éticas, elas vão muito além das decisões que devem ser tomadas por modelos autônomos como esses, que são treinados de fato dentro de uma ideia de preservação da vida sob qualquer circunstância. Mas a gente precisa pensar no treinamento de algoritmos também, por exemplo, hoje na prática, quando a gente tem questões envolvendo a discriminação algorítmica ou enviesamento do algoritmo, que é uma coisa que acontece também. Uma situação bizarra que aconteceu há alguns anos nos Estados Unidos. Em um determinado estado americano, o juiz ele sentenciava os condenados, mas ele não fazia dosagem de pena. A dosagem de pena era feita por um programa de computador. Ele Uhum. resolveu usar um algoritmo para cuidar da parte mecânica, por assim dizer, né? Que seriam os cálculos para dosagem de pena. Só que ele começou a perceber que, por alguma razão, algumas penas estavam vindo diferentes das outras, algumas penas estavam vindo mais pesadas do que as outras. Ele começou a analisar por quê e ele percebeu que todos os réus negros
estavam tendo penas maiores do que dos réus brancos. E ele, mas por que isso? Por causa dos dados que alimentaram o algoritmo. Os dados que alimentaram o algoritmo foram sentenças da década de 50, 60, 70, uma época em que a segregação racial era uma realidade nos Estados Unidos. Ou seja, teve que ser feito todo um ajuste fino para que o Caramba. algoritmo começasse a dar decisões de forma correta, porque o enviesamento estava ali na base de dados. Os dados Uhum. conspurcaram o resultado do algoritmo. Então, quando a gente fala de ética na inteligência artificial, a gente tem que pensar o seguinte: se o objetivo da inteligência artificial é emular o comportamento humano, é emular essa capacidade de inteligência humana, essa capacidade de raciocínio, ele vai ter que levar em consideração valores morais e éticos também. Então, quando você coloca essa situação, um carro autônomo vai atropelar a criança ou vai tentar preservar a vida do dono? Esse é um enfrentamento ético que deverá ser feito por quem programa a inteligência artificial. E aí você vê como abre o leque, porque você pode levar essa responsabilidade para o fabricante, você pode levar essa responsabilidade para o pai do menor, você pode levar essa responsabilidade para várias pessoas. Então, daí a importância de você ter hoje o que está acontecendo no mundo inteiro, que são os debates com relação aos marcos regulatórios de inteligência artificial. E o maior Uhum. desafio que a gente tem hoje com relação a esses marcos regulatórios é exatamente você conseguir construir um sistema em que você consiga permitir a evolução da tecnologia sem engessá-la em razão de uma série de normativas que já existem, como, por exemplo, as normativas de proteção de dados. Não Sim, existe inteligência artificial sem tratamento de dados. Então a gente tem que criar uma forma de coexistência entre a tecnologia que está surgindo e os direitos que já estão consagrados no nosso sistema. sim, é um grande desafio, sem dúvida. E até uma coisa que me chamou a atenção, no início da sua apresentação ali, da sua atuação com questões de até envolvendo contratos, né? E tem muito advogado hoje que fala: "Ó, eu sou especialista em contrato, né, sou expert nisso". Falo: "Poxa, que legal, tô precisando fazer um smart contract para como é que funciona essa questão da blockchain, doutor? Me explica aí". E aí o advogado fica assim: "Opa". Essa pergunta é boa, porque é a primeira coisa que a gente já vai bater logo de cara e que já é totalmente disruptiva. Um smart contract, ele não é redigido, ele é programado. Já começa por aí. Então você já precisa da atuação, por exemplo, do engenheiro jurídico, que é o cara que vai programar esse smart contract dentro da blockchain. O que que é a blockchain? A blockchain, também conhecida como um protocolo de confiança, é uma rede descentralizada que permite a transferência de informações por meio de blocos, sem que os dados possam ser copiados ou modificados. Ela surgiu em 2008, num cenário de crise imobiliária nos Estados Unidos, junto com a primeira criptomoeda, que foi o Bitcoin, em um artigo assinado por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. E hoje a blockchain não é só criptomoeda. A blockchain ela pode servir para muita coisa. Os smart contracts são só o começo de um processo que a gente nota que tem ganhado cada vez mais força, que é o processo de tokenização, que é a possibilidade de você usar um token não fungível, um NFT, para representação digital de um bem, seja ele digital ou real. Então eu posso pegar, por exemplo, um imóvel e tokenizar esse imóvel e vendê-lo a partir de um smart contract ou a partir de um NFT. Eu posso utilizar um smart contract para eliminar intermediários e criar, por exemplo, a possibilidade de um hotel sem que haja um lobby, em que eu programe esse smart contract na fechadura e passando o meu cartão ou aproximando o meu cartão, eu já vou debitar automaticamente a diária e posso entrar no quarto. Ou eu ainda posso, por exemplo, programar um smart contract dentro de um NFT, um livro, por exemplo, uma editora já está fazendo isso, em Londres, se não me falha a memória, uma editora de livros infantis, ela tokenizou os livros para que os livros tivessem um smart contract embutido no arquivo. Por que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que cada livro que eles estavam publicando, ele vinha a ser revendido até 7 vezes. Só que para cada revenda daquele livro, a editora não ganhava nada. Então Uhum. o que eles fizeram? Tokenizaram.
colocaram um smart contract vinculado ao arquivo do e-book. O que que acontece? Para cada revenda do livro, a editora passa a receber uma porcentagem do valor da venda. Olha Então, aí. olha as possibilidades que você tem. E aí você vai ter que se especializar em todo um novo criptodireito que existe. Você vai ter que entender como é que se funciona a blockchain, como é que funcionam hoje os modelos mais básicos de blockchain, a blockchain do Ethereum, por exemplo, a própria blockchain do Bitcoin, que agora já tem base para smart contracts, já tem base para NFTs também, apesar de não ser muito versátil como a do Ethereum é. Mas você vai precisar conhecer a estrutura da blockchain para você poder entender como operar a programação de um smart contract. E a blockchain está se popularizando, está crescendo muito. A gente já tem o projeto do Real Digital, que é o Drex, por exemplo. A gente já teve o anúncio do governo do estado de São Paulo, que disse que agora vai emitir carteiras de identidade na blockchain. Nós já tivemos no Brasil, em 2018, urnas eletrônicas à base de blockchain. Então, a blockchain ela já é uma realidade, ela é um protocolo de confiança, ela vem para garantir uma segurança maior nas relações que você tem. E você trazer um smart contract dentro do ambiente da blockchain é você trazer um contrato inteligente muito mais seguro, mas que demanda muito mais cuidado na sua programação. Porque uma vez programado e lançado na blockchain, não tem como modificar. A Uhum. gente tem que ficar atento a esse detalhe. Sim, sensacional. E na prática, eu poderia, com esses recursos, né, com essas tecnologias, transferir a minha passagem aérea para uma outra pessoa sem necessidade nenhuma de um Não intermediário só pode, como isso já está acontecendo na Argentina. na Argentina. Na Argentina já acontece, algumas companhias aéreas estão emitindo Olha aí, passagens aéreas por meio da blockchain e você pode transferir para terceiros numa boa. Isso já é uma realidade na Argentina. olha aí, sensacional. Eu vejo essas questões e eu fico até pensando, será que os donos de cartório não se sentem ameaçados? Ou será que não estão? Seria o fim dos cartórios com essas tecnologias, Olha, talvez em breve? o fim é meio forte para se dizer, mas podemos afirmar, sem medo de errar, que algumas funções se tornariam desnecessárias. Porque, por exemplo, se eu utilizar tokenização para, por meio de um smart contract, programar um token não fungível que represente um imóvel, a simples transferência desse token para um terceiro dentro da blockchain já representaria a transferência do próprio imóvel, sem a necessidade de fazer a transferência, por exemplo, num cartório de registro. Uhum, Isso já é uma realidade, isso já exatamente. está acontecendo, inclusive. Existe um projeto chamado Satoshi Island. Pegaram uma ilha eu não lembro onde que fica o país agora, mas eu daqui a pouco eu me recordo. Mas pegaram basicamente uma ilha e construíram 8 residências, fizeram um condomínio nessa ilha. E esse projeto, Satoshi Island, é um projeto de NFT. Você compra o NFT custa de 5.000 a 50.000 ou 100.000 Ethereums. Comprou esse token por esse valor? Parabéns, você é dono de uma casa na ilha. A casa é Olha aí. sua, você é o dono, acabou. Eu não preciso ir no cartório fazer transferência. Se eu tenho o token, se o token é meu, a casa é minha. Acabou. Vai estar constando lá na blockchain. A blockchain permite que você faça essa auditoria, porque o ledger ele é distribuído, ele é aberto. Saiu da carteira do dono do projeto, saiu da carteira do proprietário original, veio para minha carteira, está constando a transação na blockchain, já era, eu tenho como confirmar que agora eu sou o dono. Uhum. Essa é a grande vantagem, eu elimino o intermediário. Não, super interessante. E desse nosso bate-papo que já vem ficando claro aqui, é que quem não se adaptar, com certeza já está ficando para trás nesse momento, né. Então, além do direito material, né, doutor Rafael, o que que você diria ali, que conhecimentos jurídicos, né, conhecimentos, na verdade, não jurídicos, né, quais competências talvez o advogado precisa desenvolver para não ficar para trás nesse mercado? Olha, a gente costuma dizer o seguinte, no direito digital, pelo menos, a gente sempre fala muito de direito, mas fala pouco do digital. Tem que compreender o funcionamento das ferramentas. O direito ele não vai mais ficar encerrado como uma disciplina em si mesmo. Ele vai cada vez mais conversar com a tecnologia de informação, ele vai cada vez mais conversar com o pessoal da segurança de informação,
ele vai cada vez mais conversar com outras áreas do direito. E para nós profissionais que queremos trabalhar nessa área jurídica, a gente tem que pelo menos compreender o mínimo do funcionamento das ferramentas. Ah, mas eu sou um advogado da área civil. Você não precisa abandonar a área civil, você pode continuar sendo um civilista. Mas você tem que saber que a sua área civil vai converger também para o digital. E se você for precisar trabalhar de repente um contrato eletrônico, você tem que saber que mesmo que esse contrato esteja sujeito à teoria geral dos contratos como você conhece, esse contrato agora vai ter novas questões que você vai ter que enfrentar. Por exemplo, como que você vai conseguir certificar que quem aceitou aquele contrato de fato era a pessoa que o assinou? E como que fica, por exemplo, um contrato que tenha sido aceito por um menor? Porque a gente sabe que uma das maiores mentiras que existe na internet é o famoso "li, aceita os termos de uso". Uhum, E os termos de uso são um contrato. E quando você clica no "li, aceita os termos de uso", você cria uma presunção de aceite. Então aquele contrato ele gera uma relação jurídica. E aí, como que você vai operar esses efeitos? Se você é um penalista, você pode trabalhar com os crimes informáticos ainda, mas você vai ter que pensar soluções fora da caixa, porque muitas vezes, dependendo do crime que é cometido, você não vai conseguir chegar no autor do fato. Se o autor do fato utilizar, por exemplo, uma anonimização de rede, não tem rastreamento de IP que encontre o sujeito. E aí, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pensar soluções diferentes. Eu tenho que buscar outras formas de responsabilização para poder atender aos interesses do meu cliente. Pô, meu cliente foi vítima de um golpe em que entraram na conta dele e transferiram todo o dinheiro da conta. Eu não vou conseguir chegar no golpista que fez isso, mas eu posso questionar o banco com relação à segurança do banco. uhum. Então, aos poucos, eu tenho que ir buscando novas respostas para problemas que são antigos, mas que ganharam uma nova roupagem em razão de um processo que a gente chama de transformação digital. A transformação digital não é simplesmente todo mundo ir para a internet, mas é a gente reconhecer que hoje fazemos parte de uma sociedade digital. E nós estamos dentro daquilo que o Pierre Levy já chamava de cybercultura. Nós vivemos uma cultura eletrônica hoje. Então, para quem quer atuar nessa área, a melhor recomendação é tentar buscar conhecer o funcionamento das ferramentas, conhecer o funcionamento dos recursos, para daí você ter o pensamento fora da caixa, para que você possa buscar ressignificar as respostas para problemas antigos, já que muitas vezes a solução vai ser diferente daquela que a gente sempre trabalhou. Sim, e o jurídico tem toda uma questão, de tradição, e enfim, né, até a gente vê inovações em outros segmentos e parece que na advocacia é sempre o último a saber, né, a inovação demora para chegar mais, né, tem uma impressão de estar um pouco atrasada, até porque, essa semana mesmo nas redes sociais joguei uma notícia ali, né, sobre assinatura de contratos, validade, né, se era válido, se não era válido, uma questão específica, e aí alguns advogados defendendo: "Não, só é válido se tiver a assinatura de 2 testemunhas e reconhecimento no cartório", né, sendo que a gente já vê decisões por ali que juiz, determinou ali que um emoji de joinha, a pessoa recebeu o contrato ali e não assinou o É PDF, mas manifestação de aceite. respondeu joinha, pronto, válido, tá assinado, né. Então, a gente vê algumas decisões do judiciário já se adaptando a o emoji, né, o emoji valendo como assinatura de E contrato. não é surpresa nenhuma, porque olha só, todo mundo às vezes recebe um SMS no celular. Proteja o seu celular, contrate agora o serviço. Responda sim. Aí você escreve no celular sim e manda. Tem certeza que quer contratar? Você manda sim de novo. Cara, você Pronto, acabou de assinar um contrato de prestação de serviços por período mínimo de 12 meses que vai ser contratado, vai ser cobrado mensalmente. E tudo exato, que você fez foi mandar 2 SMS. Então, exato. qual que é a surpresa de um joinha ser considerado uma assinatura válida? Nenhuma. O pessoal precisa entender que a dinâmica dos documentos digitais é completamente diferente dos documentos tradicionais. Artigo 11 da Lei 11.419 de 2006, que é a lei que trata da estruturação do processo eletrônico no Brasil. Estou falando de uma lei de 2006, uma lei que já tem 17 anos. O artigo 11 diz o seguinte, que
Todo documento juntado aos autos, incluindo a assinatura do documento, entra no documento como válido, sendo dada a ele garantia de origem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu apresento um documento assinado digitalmente, esse documento, via de regra, já tem que produzir efeitos. Porque quem está dando a garantia de origem desse documento é quem o apresenta em primeiro lugar. E se quem o apresentou foi um advogado, é o advogado que está ali assumindo a responsabilidade da validade desse documento. Então você vê, em 2006 a gente já estava falando isso para processo eletrônico. Você acha que hoje, 2023, para um contrato, um clique não basta? Uma Uhum. palavrinha não basta? Um emoji não basta? Claro que basta. Por isso que eu estou falando, as pessoas precisam rever os paradigmas que hoje estão vigentes, né, para aprender e entender que a transformação digital ressignificou muita coisa. Sim, com certeza. Eu concordo e, querendo ou não, praticamente a gente foca mais nessas áreas específicas, né, mais do direito digital, mas todas as áreas do direito vão ter um pezinho no digital, porque, como você mesmo disse ali, o direito é uma ciência social, né, e a sociedade foi impactada tremendamente com essas transformações digitais e não tem volta. Então, com sua experiência, você vê oportunidades no direito digital para os advogados, talvez tendências, se arriscaria a previsões aí para os próximos anos na advocacia envolvendo o direito digital? Ué, se o direito é uma ciência social aplicada e hoje nós vivemos numa sociedade digital, como diz o Pierre Levy, tudo vai converger para o digital em breve. Hoje você tem um campo excelente, por exemplo, no direito empresarial, para quem quer fazer o assessoramento de startups. Hoje você tem também, dentro do empresarial, um campo extremamente fecundo para quem quer trabalhar com a parte de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Crimes informáticos, outro campo extremamente aberto para todo tipo de conduta que pode ser praticada hoje pela internet. Contratos eletrônicos também, a gente tem aí muitas oportunidades nessa área, especialmente para quem está começando a estruturar o seu primeiro comércio eletrônico, para quem quer começar a trabalhar com empreendedorismo online. O que mais aqui? Novas áreas a gente pode mencionar e que a gente já mencionou, como o caso do cientista de dados, o caso, por exemplo, do especialista em jurimetria, o engenheiro jurídico. Um outro campo que, por incrível que pareça, tem crescido bastante, o campo consultivo. Apresentação de planos de boas práticas e compliance para empresas. As empresas precisam ter compliance. O ESG está em alta demais ultimamente. E as pessoas nem sabem o que é ESG. Começar a trabalhar com as empresas, o privacy by design, a privacidade por padrão, sabe? Então tem muita coisa rolando no digital e que pouca gente tem trabalhado, pouca gente tem mexido, pouca gente tem feito. Muitas vezes porque não sabe como as ferramentas funcionam. E aí tem que tomar cuidado, porque a gente começa a navegar na internet, começa a ver umas coisas que, meu Deus, você fica de cabelo em pé. Você vê os caras colocando assim, tipo, eu tenho aqui o checklist infalível para você adequar a sua empresa LGPD em uma semana. Meu amigo, em uma semana você não faz um monitoramento de fluxo de dados da empresa. E se você não faz um monitoramento de fluxo de dados da empresa, você não tem nem como saber quais são as ações que você vai propor para o seu cliente. Então, assim, se você quer começar a trabalhar no direito digital, campo A. Mas você precisa estudar, você precisa conhecer o funcionamento das ferramentas. E o mais importante, você tem que entender que você vai começar a atuar numa área em que você não vai parar de estudar nunca mais. Porque pode mudar a qualquer momento. E se você não estiver atento a essa mudança, já era, você já está desatualizado. Mas é assim com qualquer área do direito. Gente, no direito digital as coisas acontecem de um dia para o outro. Não é de um ano para o outro, não é de um mês para o outro. Às vezes é de um dia para o outro. No direito digital, a galera literalmente troca o pneu com o carro andando. Vocês não estão entendendo o que acontece. Então vai exigir muito mais do profissional. É, isso é verdade, né, até o pessoal fala: "Puxa, teve uma grande mudança, a reforma trabalhista, né, depois de quantos anos", né, e lógico tem ajustes pontuais, né, questões específicas, e aí se instaurou foi a reforma, agora vai a reforma da previdência, né, então quando a gente traz para o
o foco ali no direito digital, né, isso aí praticamente nem mexeu, né, é uma água da lagoa, né, comparado às mudanças e transformações que é essa praia, esse oceano aí do direito digital, né, a mudança é muito mais incomparavelmente mais dinâmica, mas, não querendo desanimar, né, mas justamente pelo contrário, né, é um ambiente muito dinâmico, com poucas pessoas querendo encarar esses desafios, então muitas oportunidades, é uma grande área sem dúvida para o advogado considerar. Bom, Só para colocar em perspectiva, praticamente a grande base do direito digital foi construída nos últimos 10 anos. O decreto começou com o decreto 7962 de 2013, Marco Civil da Internet em 2014, Lei Geral de Proteção de Dados em 2018, Marco Legal das Startups em 2021, Lei de Criptoativos de 2022, Lei de Crimes Eletrônicos a 14.155 em 2022 também, que trouxe mais mudanças para o código. Quer dizer, a NPD entrando em vigor aí a partir de 2022 com as regras também, com as sanções entrando em vigor em 2022, as regras de punição agora em 2023. Quer dizer, se você for considerar o direito digital como uma grande área, ele praticamente foi construído nos últimos 10 anos. Tudo que a gente tem praticamente foi construído nos últimos 10 anos. Então, olha a velocidade para a construção das normas que a gente tem e a quantidade absurda de projetos de lei que nós temos hoje para regular outras coisas já. Então, caminha muito rápido, é muito, muito rápido. olhando por essa perspectiva, realmente, acredito que deu uma boa dimensão aí para os colegas e, enfim, doutor Rafael, para mim foi uma verdadeira aula aí, e faltou a gente falar de alguma coisa. Quer comentar mais alguma questão, uma dica final para o pessoal? Fica à vontade. Olha, se eu puder dar de coração uma dica para vocês, tá, gente? Quer estudar direito digital? Olha, dá para estudar, tem muita coisa boa na internet, tem excelentes professores na internet, tem excelentes livros no mercado. Mas pelo amor de Deus, cuidado com alguns gurus aí que estão falando besteira, gente. Minha Nossa Senhora, tá feia a coisa. O caso do Facebook, por exemplo, que rolou no início do mês. O que eu vi de advogado falando que, olha, o Facebook tá te devendo R$ 5.000, vai lá e entra com o processo que você vai ganhar. Não, não vai, gente. Calma, devagar com andor. Não é assim que funciona. Você precisa, por isso que eu falo, conheça o funcionamento das ferramentas e conheça o entendimento dos tribunais para você saber o que você está falando. Por que eu digo que não vai funcionar? Porque aí você vê a importância de você estar acompanhando o direito digital. O STJ já se manifestou em 2022 e já se manifestou novamente em 2023, no sentido de que não existe dano moral presumido por vazamento de dados. Para você poder receber o dano moral, você tem que comprovar a existência de um dano real vinculado ao vazamento de dados que tenha ocorrido. Ou seja, não basta você demonstrar que você teve seus dados vazados no Facebook, você vai ter que provar que você sofreu algum dano com isso. Então, assim, tem muita desinformação. Procurem sempre mais de uma fonte, para que vocês possam fazer uma comparação e vocês possam buscar aquelas que estejam mais alinhadas com o que realmente está acontecendo, tá? Isso é muito importante. Sim, e já fica a dica para o pessoal, quer acompanhar uma fonte segura de informação, saber mais sobre esses assuntos, direito digital, já passa aí, o seu Instagram, ou enfim, onde que o pessoal pode te encontrar, doutor Rafael? Eu tenho um Instagram profissional em que eu posto conteúdo de direito digital de tempo, assim, praticamente todo dia tem postagem nova, é o @rafaelchaia.dv, e tem a minha página onde eu publico artigos semanalmente sobre direito digital, que é www.rafaelchaia.com.br. Lá vocês vão achar links para outras redes, outros projetos, que nós temos um conjunto de advogados que trabalham com o objetivo de produzir conteúdo de qualidade. E aí entra, por exemplo, e quero até enviar um abraço aí para os meus amigos da ANAD, a Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Não deixem de conhecer o perfil deles também, @ANAD Brasil, que lá você vai ter os melhores profissionais de direito digital do país reunidos. Eu sou membro deles desde a fundação
e posso dizer que é um dos melhores lugares para você encontrar conteúdos de direito digital hoje no país. Não, maravilha, isso é ótimo, né, citar boas referências, boas fontes de informações, né, fontes seguras, então, para facilitar, a gente até vai deixar aí na descrição desse episódio. E já caminhando para o final aqui, nós encerramos o nosso tema, mas eu sempre encerro com uma perguntinha que não tem nada a ver com o tema, mas tem tudo a ver com o nosso convidado. É uma pergunta que pega muitos convidados de surpresa, é meio filosófica e o doutor estando preparado ou não, aí vou eu. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para o Rafael, ainda criança, o que você falaria? Compre Bitcoin. Ótimo, Não precisava mais nada. ótima Compre dica. Bitcoin. O máximo que puder, né? Sem Gasta a dúvidas, mesada toda, sem sem medo. dúvida. Sem dúvida. Você acredita que eu já pensei exatamente nisso? Eu ouvi falar de Bitcoin em 2010, mais ou menos, com um podcast, acho que lá do Nerdcast, e eles fizeram do Jovem Nerd, né? E aí eles falaram assim: "Poxa", o episódio era porque subiu, explodiu, tinha chegado a R$ 1.000 já Bitcoin. Nossa, explodiu, né. E aí eu falei: "Nossa, se eu soubesse disso, há pouco tempo estava R$ 100, né". Falei: "Eita, que bobeira que eu dei, né". Isso em 2010. Aí eu me ouvindo depois, né, o Bitcoin batendo ali a 300.000, talvez pessoas estão especulando aí que talvez chegue no 1.000.000, né. Falei: "Poxa, ainda dava tempo, né", mas Ainda dava tempo. ainda dava tempo, né, maravilha. Mas foi um prazerzão falar contigo. Doutor Rafael, agradeço aí por você ter dedicado seu tempo, um ótimo conteúdo aí produzido para os advogados, com a intenção de despertar a advocacia para esses temas tão relevantes, tão necessários aí para a condução da sociedade. E também fica um convite final para você, nosso querido ouvinte, que quer ter uma presença competitiva nas buscas da internet, não quer mais depender só de indicação de clientes, quer expandir a sua carteira de forma constante, de forma ética, de forma previsível. Então, não deixa de visitar também o link na descrição desse episódio para conhecer como que a Bonafide pode te ajudar nisso através dos nossos treinamentos e mentorias. Agradeço a sua atenção, a participação e até o próximo episódio. Valeu, até mais. Eu que agradeço, gente. Até mais. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.